Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, da sua história, com ideias claras e distintas. Ora comigo, ora conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, rico em graça e em misericórdia, que nos deixaste os sacramentos como um sinal visível da vossa presença, fazei que procuremos sempre e em tudo realizar na vida, através dos nossos desígnios, as vossas intenções, os vossos propósitos, os vossos caminhos, os vossos mandamentos. Vós que viveis com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Estamos na primeira semana do tempo comum. Depois de João ter sido preso, Jesus veio para Galileia pregar a boa nova de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos e acreditai na boa nova. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Avançando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco a consertar as redes, e logo os chamou. Eles, deixando-o no barco, seu pai Zebedeu, com os assalariados, seguiram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, começamos uma nova etapa na nossa caminhada litúrgica. Deixamos o tempo de Natal, este tempo de graça, este tempo em que tivemos a oportunidade e a graça de meditar o nascimento de Jesus, este grande presente, este grande regalo, esta grande dádiva que a humanidade recebeu da parte do próprio Deus, ou seja, enviando o seu Filho único para que a humanidade pudesse ser salva. Diz a carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. E diz a carta aos Hebreus, de muitos modos e de muitas maneiras, falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos através do seu Filho. Este Filho que é a palavra definitiva, este Filho que é a palavra decisiva, este Filho que é a expressão plena do amor de Deus, nosso Criador. Então é nesta caminhada do Natal que nós terminamos e agora entramos no tempo comum, tempo em que meditaremos a ação missionária de Jesus, a vida pública de Jesus. Meditaremos na doutrina de Jesus, nos ensinamentos, na experiência com aquele que vem mostrar, levar-nos ao céu, aquele que nos vem mostrar o rosto do Pai. Ninguém nunca viu o Pai senão o próprio Cristo, ou seja, ninguém nunca viu a Deus senão o Filho. É Ele que nos mostra o caminho para o Pai, é Ele que nos conduz a esta relação íntima com o Pai. E abrimos esta fase, este período da nossa caminhada cristã, com aquilo que chamamos a inauguração, aqui é a Bíblia da Difusora Bíblica, tem como tema, como título, Jesus inaugura a sua pregação. E começa então aqui a vida pública do Senhor. E a vida pública do Senhor, segundo o Evangelho de São Marcos, atenção ao que eu digo, a vida pública de Jesus começa com
a quando da prisão de João Batista, ou seja, João Batista é preso, é encarcerado, e Jesus começa então a sua vida pública. Seja, e aqui percebemos logo este processo de continuidade. João é o precursor, aquele que preparou os caminhos do Senhor, aquele que preparou a alma dos contemporâneos de Jesus, e que durante a nossa caminhada acaba por ser sempre este precursor que nos vai alertando para um verdadeiro encontro com o autor da vida. E, e João, ou seja, Jesus começa então na Galileia a pregar a Boa Nova, que é a Boa Nova é o Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs. O Evangelho em grego é a Boa Nova, é a Boa Notícia, é a mensagem que transforma a vida. E transforma a vida por uma razão muito simples. Simples, não forma de dizer. Por uma razão óbvia, ou seja, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus leva o homem e a mulher, ou seja, o ser humano, a viver este encontro verdadeiro com Deus. E, portanto, é isso que Jesus vem fazer. E Jesus começa por dizer que completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos e acreditai na boa nova. Arrependimento e crer. Ou seja, dois verbos, arrepender-se e crer. O arrependimento é a consequência desta realidade, essa tomada de consciência de que Deus existe, Deus está em mim, eu sou filho de Deus, Deus enviou Jesus Cristo para apagar os meus pecados, Deus faz-me membro da Igreja através do batismo do Senhor, ou seja, através do nosso batismo, que é o batismo que recebemos por graça, não por mérito. Então, ou seja, estes dois verbos são fundamentais na nossa caminhada com o autor da vida. E depois desta introdução, se podemos dizer assim, desse exórdio, temos esta segunda parte, que é o chamamento dos primeiros 4 discípulos de Jesus. São dois grupos de irmãos. Primeiro André e Simão, depois Tiago e João. A verdade é que Jesus encontra-se, diz o texto, passando ao longo do mar da Galileia. O mar da Galileia, essa zona relativamente ali junto a Cafarnaum. No outro dia eu já explicava que Cafarnaum era um lugar importantíssimo para o Senhor. Era aí onde, usando a expressão militar que eu dizia, era o quartel militar do Senhor. Então podemos perceber o porquê do Senhor ter chamado os primeiros 4 discípulos deste lugar. E percebemos que os primeiros discípulos do Senhor, os 4, são pessoas simples, não são da classe sacerdotal, nem dos levitas, nem dos escribas, nem dos sacerdotes. Portanto é realmente uma questão que nos leva a pensar. Jesus mesmo dirá: vinde a mim, vós que andais cansados e oprimidos, mas depois diz também: eu sou manso e humilde de coração. Portanto, o caminho de Deus é o caminho da humildade. E quando olhamos para as escolhas que Deus faz ao longo, não apenas do Novo Testamento, mas mesmo do Antigo Testamento, dentro deste processo de continuidade, percebemos que há uma predileção da parte do Senhor pelos simples, pelos humildes. E é por isso que o Senhor vai dizer: é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, meu irmão e minha irmã, aqui ou daqui percebemos que o caminho do Senhor é o caminho da simplicidade, é o caminho do esvaziamento, é o caminho do despojamento, kenosis, é um caminho canótico, ou seja, do esvaziamento, desta simplicidade do coração. Jesus chama estes quatro, ou seja, os 4 discípulos. Primeiro Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E a verdade é que estes homens, a mim sempre impressionou, e dos estudos de teologia, a forma e a disposição com que estes homens tudo deixam para abraçar a proposta de Jesus. E faz-nos pensar, desde já, que esta deve ser a atitude de qualquer discípulo diante do chamamento do Senhor, essa prontidão. Ou seja, acho que a palavra, e termino realmente, a palavra-chave para a nossa jornada deste dia é pensarmos de que maneira eu estou pronto a acolher a mensagem do Senhor, de que maneira estou eu pronto para seguir o Senhor,
De que maneira estou eu pronto para acolher aquilo que é um imperativo categórico, ou seja, aquilo que o Senhor tem como exigência para a minha vida. E essa exigência é motivo de salvação também, por isso o Senhor exige. Quando o Senhor exige é para o nosso bem. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, a palavra-chave, e termino, é esta palavra, eh, prontidão, determinação, mas prontidão, ou seja, estarei eu também com essa mesma predisposição destes 4 discípulos que tudo deixam, a própria comodidade, o trabalho, a segurança e abandonam-se nas mãos do Senhor. Meu irmão, reflita e que o Senhor ilumine o seu coração para que isto aconteça. E isto só acontecerá se tivermos verdadeiros momentos de intimidade com o Senhor. É triste dizer isso, mas a maior parte das pessoas não ora, a maior parte das pessoas não tem intimidade com Deus, a maior parte das pessoas não conhece sequer, nem sabe sequer o que é orar. Então isto é lamentável, isso é triste. E por isso, mesmo quando se abandona a fé, é porque não há uma vida de oração. É porque não há uma vida de intimidade com o Senhor. É porque não há espaço para a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.